Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Minuto OAB. Que bom que você está aqui conosco. Nosso canal é voltado para comentar direito penal e processo penal para auxiliar acadêmicos, advogados, estagiários e principalmente aqueles que farão a prova da OAB. O tema da aula de hoje é princípio da insignificância. O que significa esse princípio? Quais são os seus requisitos? Será que é avaliado apenas o valor da res furtiva para que esse princípio seja aplicado? E se o indivíduo for reincidente? Todas essas perguntas nós vamos responder na aula de hoje. Então, tema, princípio da insignificância. Só lembrando, nós estamos presentes também em outras redes sociais, como o Telegram e o Instagram. Nessas outras redes sociais, nós divulgamos outros tipos de conteúdo. No Instagram, videoaula mais curta, no Telegram tem um acesso maior, encaminho áudios, e aqui no YouTube, aula um pouco maior, um pouco mais extensa. Mas se você quiser ter acesso a esses outros formatos de aula, essas outras redes sociais, basta ir aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, e lá vai ter um link, basta clicar lá, você vai ser redirecionado a essa outra rede social. O material PDF que nós vamos subir já aqui para iniciar a aula também estará disponível para download. Basta clicar no link que nós também vamos disponibilizar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Clicando lá, inserindo seu e-mail, nós vamos te encaminhar o material PDF desta aula. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos entrar na nossa aula, princípio da insignificância. Antes de mais nada, é importante entender o princípio da insignificância, o que vai acarretar para o processo, o que vai acarretar na circunstância. Bom, existem duas tipicidades, a formal e a material. A formal é a mera subsunção, a correlação entre o ato e a previsão legal, considerando aquele ato como crime. Furto. O indivíduo vai lá, subtrai, sem emprego de violência ou grave ameaça, bens, a res furtiva, de um supermercado, de outra pessoa. Existe a tipicidade formal, porque a conduta praticada é considerada como crime, mera correlação. Passamos depois à análise da tipicidade material, e aí tem incidência e princípio da insignificância. Como esse crime foi praticado? Qual foi a motivação? Quem é o autor? Quem é a vítima? Qual o valor do bem subtraído? Tá? É uma segunda análise, uma análise mais subjetiva. Aí entra em critérios, o porquê, como foi praticado, qual o valor da res furtiva. A tipicidade formal, basta para ela a subsunção e a correlação. Esse fato é considerado como crime? É, tipicidade formal. E a tipicidade material, como foi praticado, quem é o autor, quem é a vítima, o que motivou, qual o valor da res furtiva. Tá? Isso é levado em consideração na tipicidade material. E quando o princípio da insignificância se faz presente, logo mais eu já vou comentar que para a sua incidência é preciso o preenchimento de 4 requisitos, tá? Estabelecidos pelo STF. Nós já vamos comentar sobre eles. Então esses 4 requisitos, se presentes no caso, vão permitir a incidência do princípio da insignificância. Isso porque há um entendimento de que o direito penal ele não deve ser aplicado de maneira indistinta, principalmente visando aqui os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal. Tá? Visando esses postulados aqui, o princípio da insignificância ele vai incidir naquela situação e a consequência é que daquele fato vai ser afastada a tipicidade material. Tá? Se indagado você vai afastar a tipicidade formal material. Afasta a tipicidade material. Tá? O princípio da insignificância vai afastar a tipicidade material do caso e o fato vai ser considerado como atípico. Tá? Isso que você precisa entender. O princípio da insignificância vai acarretar o afastamento da tipicidade material e não da tipicidade formal. Essa é a consequência do princípio da insignificância. Intervenção mínima do Estado, fragmentariedade e, portanto, o direito penal não vai se aplicar de maneira indistinta para regular todas as situações. Deve ser aplicado a intervenção mínima do Estado, postulado também da fragmentariedade. E essa é a consequência. Aplicou o princípio da insignificância, vai afastar a tipicidade material. Tá? Essa é a consequência do princípio da insignificância. Para que ele incida no caso,
são necessários, é necessário o preenchimento de 4 requisitos. Quais são eles? O primeiro, a mínima ofensividade da conduta do agente. B, a nenhuma periculosidade social da ação. O reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esses 4 requisitos foram criados pelo STF. Uma vez preenchidos esses 4 requisitos, vai ser possível a incidência do princípio da insignificância. Tá? Esses são os 4 requisitos necessários. Então, tem incidência para o afastamento da tipicidade material, para afastar a tipicidade material, aplicou o princípio da insignificância, a tipicidade da conduta. Essa é a consequência. Para o Supremo, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige a ocorrência da conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. Certo? Esses são os requisitos, os 4 requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. E a contumácia delitiva? Quando o indivíduo, ele de maneira reiterada, pratica vários crimes dessa natureza, ou ele também pode ter cometido outro delito de outra natureza. Se ele já tem antecedente criminal, esse antecedente vai impossibilitar a aplicação do princípio da insignificância? Via de regra, não. Tá? Se, por exemplo, ele já foi condenado por outro crime, que não seja esse crime contra o patrimônio, pode ser que ele seja agraciado com esse benefício, tá? Princípio da insignificância. Agora, se o fato demonstra que o indivíduo tenta se utilizar de maneira sorrateira desse princípio para ficar cometendo crimes de pequena monta, essa situação em si evidencia a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Então, isso deve ser avaliado. Tá? Esse antecedente tem ligação com crimes contra o patrimônio? O indivíduo se utiliza de maneira reiterada desse princípio para ficar cometendo crimes de pequena monta e assim ficar impune? Essa avaliação deve ser feita para a incidência ou não do princípio da insignificância. Para a segunda turma do Supremo, e a nota de rodapé está ali no final, o julgamento que levou a esse entendimento da segunda turma, o reconhecimento da insignificância não pode levar em conta apenas a expressão econômica da lesão. Logo, se o agente possuir acentuada periculosidade, apostando na impunidade ao fazer o crime, do crime seu meio de vida, há de ser reconhecida a tipicidade material da conduta. STF, segunda turma, HC 114.340, Espírito Santo, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Em caso concreto, envolvendo a subtração de engradado com 23 garrafas de cerveja e 6 de refrigerante, todos vazios, avaliados em R$16, por indivíduo que já tinha contra si sentença condenatória transitada em julgado, porém pelo crime de lesão corporal. Então, outro crime que não é crime contra o patrimônio. E não por outro crime patrimonial, a segunda turma do Supremo concluiu que, considerada a teoria da reiteração não cumulativa de condutas de gêneros distintos, a contumácia de infrações penais que não têm o patrimônio como bem jurídico tutelado pela norma penal, a exemplo da lesão corporal, não poderia ser valorada como fator impeditivo à aplicação do princípio da insignificância, porque a ausência a séria lesão à propriedade alheia. Percebam que o que vem aplicando o Supremo Tribunal? Se a reiteração da conduta criminosa ela tem por objetivo atingir o patrimônio e o indivíduo se utiliza de maneira sorrateira dessa situação para tentar sair impune, percebam que o STF, a segunda turma, tem entendido pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Quando ele faz do crime seu meio de vida, quando ele de maneira reiterada pratica crimes contra o patrimônio. Nessa situação, o Supremo tem entendido pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Já em outra situação, como por exemplo aqui essa da subtração de 23 garrafas de cerveja e 6 de refrigerante, todos vazios, avaliados em R$16, mesmo o agente tendo já contra si uma sentença transitada e julgada pelo crime de lesão corporal, mesmo assim não obstou a aplicação do princípio da insignificância. Porque em que pese ele tem antecedente é por outro tipo de delito.
Então percebam que essa análise ela é subjetiva, vai depender da análise em concreto. Se o indivíduo de maneira reiterada pratica crimes de pequena monta contra o patrimônio e faz de seu meio de vida, o Supremo tem entendido pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Já em outra situação, mesmo tendo antecedente, né, mesmo sendo reincidente, e esse outro delito ele não foi condenado por crime contra o patrimônio, mas sim por lesão corporal, então não tem qualquer ligação com crime contra o patrimônio, é possível sim a aplicação do princípio da insignificância, mesmo o agente tendo esse antecedente em seu desfavor. Então a análise acerca da reincidência, dos antecedentes, se vai ser possível ou não, vai depender dessa análise subjetiva. Esse antecedente, essa conduta reiterada é de crimes contra o patrimônio, o agente está tentando se esquivar da aplicação da lei, praticando de maneira reiterada furtos e crimes contra o patrimônio de pequena monta, ou não, os delitos que ele já praticou são de outros gêneros, nenhum contra o patrimônio, ele não faz daquilo o seu meio de vida. Tá? Toda essa análise é preciso ser realizada para que se chegue à conclusão da possibilidade ou impossibilidade da aplicação do princípio da significância. A mera reincidência, né, o mero antecedente criminal por si só não é capaz de afastar a aplicação do princípio da significância. Tudo vai depender da situação concreta pelo que ele foi condenado e qual é o seu antecedente, certo? E a aplicação do princípio da significância ao crime de descaminho, contrabando e crimes contra a ordem tributária. Será que é possível aplicar o princípio da significância quando o crime é de descaminho, contrabando ou crimes contra a ordem tributária? Já te adianto de que entre esses todos aqui, o princípio da insignificância é possível em todos, com exceção do crime de contrabando. Tá? No crime de descaminho é possível a aplicação do princípio da insignificância? É possível. Em crimes contra a ordem tributária também é possível. Tá? O único crime aqui que não vai comportar o princípio da insignificância é o crime de contrabando. Esse não permite a incidência do princípio da insignificância. Eu já vou comentar por quê. Mas tenha em mente o seguinte: descaminho e crimes contra a ordem tributária aceitam a incidência do princípio da insignificância, desde que o tributo devido não ultrapasse o limite de R$20 mil. Se o tributo devido em decorrência dos crimes de descaminho ou outro crime contra a ordem tributária atinge um limite de até R$20 mil, esse indivíduo, esse fato, pode se aplicar o princípio da insignificância. Ultrapassou esse patamar, aí não vai ser possível a aplicação do princípio da insignificância. Quanto à aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de descaminho, há precedentes de ambas as turmas do STF admitindo a aplicação do referido postulado se o valor elidido for inferior a quanto de R$20 mil e não houver reiteração criminosa. Aqui os precedentes do STF. Então, havendo esse limite de até R$20 mil e a ausência de reiteração da conduta, conforme eu já havia explicado bem no início da nossa aula, é possível sim a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho. Lembrando que o crime de descaminho são produtos e bens permitidos no Brasil, mas o agente deixa de recolher esse imposto por ter trazido esse produto de fora do Brasil. Então, quando deixa de recolher esse imposto, mas por produtos lícitos, não são ilícitos ou proibidos no Brasil, ele responde pelo crime de descaminho. Já com relação ao contrabando, que é o delito que não comporta o princípio da insignificância, são produtos proibidos ou ilícitos. São produtos proibidos. Então, o agente, por exemplo, ele traz cigarro, que não aqui a Anvisa não deu aval para esse cigarro ser comercializado no Brasil. Por exemplo, munição, arma, todos esses produtos, eles são considerados proibidos. Então, se você transporta produto proibido, vedado aqui no Brasil, ou produto de outra natureza dessa proibida, medicamentos, cigarro, considera-se crime de contrabando. Tá? Eu vou fazer uma outra aula explicando melhor a diferença entre descaminho e contrabando. Mas basicamente é essa a diferença. Descaminho são produtos ilícitos, a gente apenas
deixa de recolher o tributo referente a essa importação. Já no crime de contrabando, o produto é proibido. Tá? Cigarro, armamento, ele traz, e esse produto é proibido aqui no Brasil e ele responde pelo crime de contrabando. Contrabando não admite princípio da insignificância, só o descaminho. Também há precedentes da terceira sessão do STF admitindo o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário não ultrapassar o limite de R$20.000. Tá? Esse é o patamar máximo. Não passou R$20.000, descaminho e crimes contra a ordem tributária admitem o princípio da insignificância. Ultrapassou esse patamar, não vai ser possível nem nesses delitos. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o magistrado verificar que a medida é socialmente recomendada. Outro sim, se tratando de contrabando, que foi o que eu acabei de explicar, né, o artigo 334A, com redação dada pela Lei 13.008 de 2014, os tribunais superiores não admitem a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do tributo incidente sobre a mercadoria seja inferior a R$20.000. Afinal, quando se trata de importação e exportação de mercadoria absoluta ou relativamente proibida, para além da sonegação de tributos, a lesão à moral, higiene, segurança, saúde política. E aqui os precedentes do STJ. Tá? Então, com relação a contrabando, não é possível a aplicação do princípio da insignificância. Com relação a crimes contra a ordem tributária e com relação a crimes de descaminho, é possível, quando não há reiteração da conduta e quando esse limite do tributo devido não ultrapassa R$20.000. Tá? O tributo devido não ultrapassou esse patamar de R$20.000, é possível a aplicação do princípio da insignificância, sim. Passou esse limite, não é possível. E com relação ao contrabando, nem se o tributo devido for de até R$20.000. Em nenhuma hipótese, no crime de contrabando, vai ser possível a incidência do princípio da insignificância. E por último, quais são os casos em que não se aplica o princípio da insignificância? Existem 3 súmulas importantes acerca da incidência do princípio da insignificância. Todas do STJ, são essas 3 aqui. Súmula 589, súmula 599 e súmula 606 do STJ. A primeira, súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Tá? Considerando aqui, ó, crime praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas, violência doméstica, não vai ser possível o princípio da insignificância. A primeira súmula é importante, súmula 589 do STJ. Segunda súmula, 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. A nossa terceira súmula é importante. Se você verificar crime praticado contra a administração pública, também não é possível a incidência do princípio da insignificância. Tá? É diferente crimes contra a administração pública dos crimes contra a ordem tributária. Tá? É diferente. Contra a ordem tributária pode até o limite de 20 mil, contra a administração pública não é possível. Súmula 599 do STJ. A última exceção ao princípio da insignificância está aqui na súmula 606 do STJ. Não se aplica o princípio da insignificância a caso de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracteriza o fato típico do artigo 183 da Lei 9.472 de 97. Tá? Então, essas 3 súmulas aqui são importantes, são as vedações à incidência do princípio da insignificância. Nessas 3 hipóteses aqui, não vai ser possível a aplicação do princípio da insignificância. São 3 súmulas importantes para você olhar e rever. Súmula 589, súmula 599 e súmula 606, todas do STJ. Nessas situações aqui, não vai ser possível a incidência, a aplicação do princípio da insignificância. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu vejo vocês na próxima.